O milagre que mudou a vida de Francisco, a libertação da síndrome de Ehlers-Danlos no altar da fé. Francisco tinha apenas 9 anos, mas já conhecia a dor como poucos adultos. Desde os 3 anos de idade, ele convivia com a síndrome de Ehlers-Danlos, uma doença genética rara que deixava suas articulações extremamente frágeis, causando luxações constantes, dores insuportáveis e uma fraqueza muscular que o impedia de brincar como as outras crianças. Os médicos diziam que não havia cura, apenas tratamentos para aliviar os sintomas. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples mas profunda, já havia levado o filho a vários especialistas, gastando tudo o que tinha em consultas, exames e remédios. Até que um dia, exausta e sem esperança, ela ouviu um testemunho no rádio que mudaria tudo. Era uma tarde de quarta-feira quando Dona Maria sintonizou a Rádio Universal e escutou o depoimento de uma mulher que havia sido curada de uma doença considerada incurável após participar de uma corrente de oração na Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor falava com autoridade sobre o poder de Deus para operar milagres, e algo dentro dela ardeu. Se Deus curou ela, por que não curaria o meu Francisco? Pensou. Sem hesitar, no domingo seguinte, mãe e filho estavam sentados nos bancos da Universal, em uma congregação no bairro de Vila Maria, em São Paulo. O primeiro impacto foi forte. Francisco, acanhado e com as pernas enfaixadas para evitar luxações, olhava ao redor com olhos curiosos enquanto o coral entoava hinos de fé. O pastor, um homem de voz firme e olhar penetrante, falava sobre a fogueira santa de Israel e como o fogo de Deus queima tudo o que é mal na vida das pessoas. Dona Maria seguiu cada palavra, e quando o pastor convocou os enfermos para irem ao altar, ela não pensou 2 vezes. Com lágrimas nos olhos, levou Francisco até a frente, onde dezenas de pessoas também buscavam um milagre. Senhor, eu não aguento mais ver meu filho sofrer, chorou Dona Maria, ajoelhando-se ao lado do filho. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça de Francisco e começou a orar com uma unção que parecia sacudir o ar. Em nome de Jesus, eu quebro esta maldição de doença. O sangue de Cristo tem poder para curar, para restaurar, para libertar. As palavras ecoavam com autoridade, e Francisco sentiu algo estranho percorrer seu corpo como se uma corrente elétrica o envolvesse. De repente, uma dor aguda nas articulações o fez gemer, mas o pastor não parou. É o inimigo saindo, meu filho. Resista. Deus está agindo agora. Dona Maria, com as mãos trêmulas, segurou o filho enquanto o pastor ungia sua testa com óleo consagrado e ordenava: em nome de Jesus, eu determino a cura total deste menino. Que os ligamentos se fortaleçam, que as articulações se restaurem, que a dor desapareça para sempre. Francisco sentiu um calor intenso invadir seu corpo, e então, uma paz indescritível. Quando tentou se levantar, algo incrível aconteceu: suas pernas, antes instáveis, sustentaram seu peso sem dor. Ele deu um passo, depois outro, e então, correu. Correu como nunca havia corrido antes, sem medos, sem dores, como uma criança livre. A igreja explodiu em glórias a Deus. Dona Maria caiu de joelhos, chorando incontrolavelmente, enquanto o pastor ergueu as mãos e declarou: este é mais um milagre do Deus que opera maravilhas. A fé desta mãe e a obediência deste menino abriram as portas da bênção. Mas o milagre de Francisco não parou ali. Nos dias seguintes, Dona Maria foi orientada a participar da campanha dos 73 dias de jejum e oração, um período de consagração onde os fiéis buscam a Deus com sacrifício e fé. Ela não hesitou. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estava na igreja, mesmo que fosse para ficar apenas alguns minutos antes do trabalho. Francisco, agora cheio de energia, acompanhava a mãe, aprendendo desde cedo sobre a importância do dízimo e das ofertas de fé. Mãe, se Deus me curou, eu quero dar algo para ele também, disse o menino, entregando suas economias de mesada no envelope de oferta. Dona Maria, emocionada, viu ali não só a cura física do filho, mas uma transformação espiritual que mudaria o rumo de suas vidas. Um mês depois do milagre, Francisco foi levado a um novo exame médico. O resultado deixou os profissionais atonitos: não havia mais sinais da síndrome. Os ligamentos estavam firmes, as articulações estáveis, e todos os indicadores da doença haviam desaparecido. Isso não tem explicação científica, admitiu o médico. Dona Maria sorriu e respondeu: tem sim, doutor. Chama-se Milagre de Deus. Hoje, Francisco tem 15 anos, joga futebol no time da escola e sonha em ser pastor para levar esperança a outras pessoas.
Sua história é contada nos cultos como um testemunho vivo do poder de Deus, e Dona Maria se tornou uma obreira na igreja, ajudando outras mães que chegam desesperadas com filhos doentes. Aprendi que a fé não é só acreditar, é agir. É estar na igreja, é participar das correntes, é dar o dízimo mesmo quando parece que não temos nada. Deus não falha, diz ela, com os olhos brilhando. E assim, o que era uma sentença de dor se tornou um legado de fé. Francisco não foi apenas curado, ele foi libertado para uma vida de propósito. Sua história prova que, na Igreja Universal do Reino de Deus, os impossíveis se tornam possíveis quando a fé é colocada em ação. Porque Deus não muda, e seu poder de transformar vidas é real, basta crer. No mesmo bairro onde Francisco cresceu forte e cheio de sonhos, uma outra família vivia um drama silencioso. Era a história de seu Antônio e Dona Cida, um casal que há anos lutava contra a dependência química do filho mais velho, Roberto. Ele tinha apenas 22 anos, mas as drogas já haviam roubado seu sorriso, seu emprego e quase sua vida. As noites eram de choro, as contas se acumulavam, e a esperança parecia ter se esgotado. Dona Cida, que já havia ouvido falar dos milagres na Universal, um dia viu um folheto com o testemunho de Francisco. Se Deus fez por aquele menino, por que não faria por meu filho? Pensou. Com as mãos trêmulas, ela guardou o papel no bolso e, naquela mesma semana, entrou pela primeira vez na igreja. Não sabia orar direito, não conhecia a Bíblia, mas tinha uma coisa, uma fé desesperada, daquele tipo que não aceita um não como resposta. No primeiro culto, o pastor falou justamente sobre a libertação dos vícios. Dona Cida chorou sem parar. No final, quando o homem de Deus fez o apelo para quem precisava de um milagre, ela levantou a mão com força, como se estivesse se agarrando à última tábua de salvação. Meu filho está nas drogas, pastor. Ele vai morrer se Deus não intervir, gritou entre lágrimas. A igreja inteira orou por ela, impuseram as mãos, e o pastor declarou, em nome de Jesus, as correntes que aprisionam Roberto são quebradas agora. Mas a batalha não terminou ali. Dona Cida voltou para casa com uma missão, trazer o filho à igreja. Roberto, magro e com olheiras fundas, sorria com cinismo. Mãe, não adianta. Já tentei parar 1000 vezes. Mas ela não desistiu. Todos os dias, ela orava em voz alta pela casa, colocava água abençoada nos cantos do quarto dele, e até escrevia versículos de libertação em papéis e escondia nas roupas do filho. Seus vizinhos achavam que ela tinha pirado, mas Dona Cida sabia, se Deus ouviu o clamor de Dona Maria, ouviria o dela também. Até que, numa madrugada, Roberto acordou suando frio, com o corpo doendo e a mente confusa. Era crise de abstinência, mas dessa vez, algo era diferente. Ele se lembrou das palavras da mãe: filho, Deus não te abandonou. Vá até a igreja, só hoje. Se não gostar, nunca mais falo nisso. Com as pernas trêmulas, ele se arrastou até o templo. Não tinha força nem para levantar as mãos, mas quando o pastor começou a orar por ele, Roberto sentiu algo que não sentia há anos: paz. Uma paz tão forte que as vozes que o perseguiam se calaram. Nos dias seguintes, foi como se uma mão invisível o sustentasse. As tentações vinham, mas ele resistia. A cada culto, sentia as correntes se soltando. Em 3 meses, Roberto estava limpo, trabalhando como servente de pedreiro e, o mais incrível, estudando a Bíblia com voracidade. Eu não entendo como, mas Deus tirou esse desejo de mim. Não foi força de vontade, foi ele, dizia, emocionado, nos depoimentos. Hoje, Roberto é um obreiro na Universal. Ele e Francisco se tornaram amigos, 2 jovens que o mundo havia descartado, mas que Deus resgatou para um propósito. Seu Antônio, que era cético, agora é dizimista fiel e ajuda na distribuição de cestas básicas para famílias carentes. Dona Cida, que antes chorava escondido, agora lidera um grupo de oração para mães de dependentes químicos. Se Deus mudou a história do meu filho, Ele pode mudar a sua também. Basta não desistir, diz ela, com a mesma convicção que um dia a levou até a igreja. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres continuam. Porque na Universal, não são apenas histórias que se repetem, são vidas que se transformam. Cada testemunho é uma prova de que, quando o homem diz é impossível, Deus responde: para mim, tudo é possível. E isso, ninguém pode negar.
Na mesma igreja onde João e Francisco encontraram a libertação, outra família chegava arrasada, como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Era a família de Marcos, um homem de 42 anos que, após um acidente de trabalho, ficou paralisado da cintura para baixo. Os médicos foram claros: não há mais o que fazer. Ele nunca mais vai andar. Sua esposa, Ana, uma mulher de fé, mas abalada pela notícia, levou o marido até a Universal arrastando mais esperança do que certeza. Se Deus não fizer nada, pelo menos aqui a gente vai encontrar um pouco de paz, ela pensava, enquanto ajudava a colocar Marcos na cadeira de rodas na entrada do templo. As primeiras vezes foram difíceis. Marcos se sentia um peso, um fardo. Olhava para os outros fiéis que dançavam, pulavam, corriam pelo altar e pensava: isso nunca vai ser eu. Mas o pastor, com aquele jeito firme e cheio de compaixão, olhava nos seus olhos e dizia: Deus não se impressiona com diagnósticos. Ele se impressiona com fé. E a sua ainda vai crescer. Ana não desistia. Todas as terças-feiras, ela estava lá, com Marcos ao seu lado, orando, jejuando, declarando a cura. Até que, numa noite de cultos de libertação, algo mudou. Enquanto o pastor impunha as mãos sobre ele, Marcos sentiu um calor estranho percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica tivesse sido ligada dentro dele. Assustado, ele segurou a mão da esposa e sussurrou: Ana, eu tô sentindo alguma coisa. Ela, que já tinha visto tantos milagres naquele lugar, não duvidou. É Deus, meu amor. É Deus. Na semana seguinte, durante um culto de fé, o pastor fez um chamado: quem aqui precisa de um milagre no corpo? Levante a mão. Marcos, com lágrimas nos olhos, levantou a mão trêmula. O pastor então o chamou ao altar. Com a ajuda de 2 obreiros, Marcos se levantou, apoiado nas muletas que usava há meses. O templo inteiro começou a clamar: cura, Senhor! Cura! De repente, como se uma força invisível o empurrasse, Marcos solitou as muletas. Seus joelhos tremiam, mas aguentavam. 1 passo, 2 passos, e então, ele estava andando. Sozinho. Sem apoio. Sem cadeira de rodas. O grito de vitória que saiu da boca de Ana ecoou por todo o templo. Marcos caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por gratidão. Eu não merecia, Deus, mas o Senhor me deu de volta o que o diabo roubou, ele chorava, enquanto a igreja inteira louvava. Os médicos que o haviam desenganado agora o olhavam boquiabertos nos exames de rotina. Isso não tem explicação científica, admitiu um deles. Marcos só sorria: não precisa. Deus já explicou. Hoje, Marcos não só caminha como corre. Literalmente. Ele faz parte da equipe de visitação da igreja, levando esperança para outros que, como ele, receberam um anão dos homens. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, diz ele, segurando a Bíblia que agora carrega consigo para todo lugar. Ana, que antes vivia entre lágrimas e contas médicas, hoje sorri enquanto ajuda no departamento de crianças, ensinando aos pequenos que nenhum problema é maior que o poder de Deus. E assim, como uma chama que não se apaga, os milagres se multiplicam. Porque na Universal, não é só sobre curas físicas, é sobre corações que são restaurados, sonhos que ressuscitam e famílias que se reencontram. Cada vida transformada é um grito contra o desespero, uma prova de que, quando tudo parece perdido, Deus está apenas começando a agir. E isso, meu amigo, ninguém pode contestar. No mesmo bairro onde Rodrigo e Ana encontraram sua vitória, morava Dona Maria, uma senhora de 68 anos que há mais de uma década lutava contra uma doença degenerativa nas pernas. Os médicos haviam dito que ela nunca mais andaria sem ajuda, e sua filha, Luciana, já havia adaptado a casa com barras e cadeiras de rodas, resignada com a ideia de que aquele seria o resto da vida da mãe. Mas Dona Maria não se conformava. Todas as noites, enquanto a família dormia, ela chorava em silêncio, pedindo a Deus uma chance, apenas mais uma chance de sentir o chão de novo sob seus pés. Foi numa tarde de quarta-feira, quando Luciana passou em frente à Universal e viu um cartaz com os dizeres: Deus ainda opera milagres. Venha e veja. Algo dentro dela pulsou, como se uma voz sussurrasse: é hoje. Mesmo sem contar para a mãe, ela entrou, sentou-se nos bancos e ouviu o pastor falar sobre a fé que move montanhas. Quando o apelo foi feito, Luciana levantou a mão tremendo, não por si mesma, mas por Dona Maria.
Senhor, se o Senhor existe, cura minha mãe. Eu não aguento mais vê-la sofrer, ela sussurrou entre lágrimas. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, Luciana encontrou a mãe sentada na cama, com os olhos brilhando de uma maneira que ela não via há anos. Filha, hoje eu sonhei que um homem de túnica branca me segurou pela mão e disse, levante-se. E eu levantei. Era tão real que ainda sinto o calor da mão dele. Luciana abraçou a mãe, mas no fundo, uma dúvida a incomodava, será que é só emoção? No domingo seguinte, elas foram juntas à igreja. Dona Maria chegou apoiada na bengala, mas seu rosto não mostrava mais derrota. Durante a oração, o pastor chamou todos os que precisavam de um milagre para se levantarem. Luciana segurou a mãe pelo braço, pronta para ajudá-la a sentar-se novamente depois. Mas quando o pastor impôs as mãos sobre a cabeça de Dona Maria e declarou, em nome de Jesus, receba suas pernas curadas, algo extraordinário aconteceu. Primeiro, foi um formigamento nos pés, como se agulhas finas percorressem suas pernas dormentes. Depois, uma força que ela não sentia há anos começou a subir por suas coxas. Dona Maria soltou a bengala sem pensar. Luciana segurou a respiração. E então, bem devagar, como se estivesse aprendendo a andar novamente, Dona Maria deu um passo. Depois outro. E outro. A igreja inteira explodiu em gritos de alegria, enquanto Luciana caía de joelhos, chorando sem parar. Valeu a pena, Jesus. Valeu a pena. Hoje, Dona Maria não só caminha como dança nos cultos de gratidão. Ela conta que, depois da cura, sentiu um desejo imenso de ler a Bíblia, algo que nunca havia feito antes. Foi ali que descobriu a história do paralítico de Betesda, que esperou 38 anos por um milagre e Deus não o esqueceu. Ele também não esqueceu de mim, diz ela, mostrando as pernas firmes, sem nenhum sinal da doença que aprendeu por tanto tempo. Mas a história não para por aí. O milagre de Dona Maria tocou tão fundo o coração de Luciana que ela decidiu se batizar. E foi nas águas do batismo que ela encontrou a paz que faltava, a certeza de que, mesmo nos anos em que achou que Deus estava distante, Ele estava, na verdade, preparando algo maior. Agora, mãe e filha servem juntas na obra de Deus, levando esperança para outros que, como elas, já receberam um diagnóstico sem volta. Porque na Universal, os milagres não são coincidências, são respostas. Respostas para quem não desiste, para quem crê além do que os olhos veem. E cada vida transformada é como uma pedra jogada num lago, as ondas não param. Elas alcançam filhos, netos, vizinhos, estranhos. Alcançam você. E se Deus já fez tudo isso por eles, imagine o que Ele quer fazer por você. A pergunta não é se Ele pode. É se você está disposto a dar o primeiro passo. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar em quem as tem. E isso, meu amigo, muda tudo. No mesmo bairro onde Maria e sua filha, Ana, hoje testemunham do poder de Deus, morava um homem chamado Carlos. Ele era daqueles que passavam despercebidos, sempre com a cabeça baixa, os ombros curvados pelo peso de uma vida que parecia não ter mais sentido. Há 5 anos, um acidente de trabalho havia tirado dele não só a mobilidade das pernas, como também a vontade de viver. Os médicos foram claros: você nunca mais andará. A lesão na medula é irreversível. Carlos se trancou em casa. As visitas dos amigos foram ficando mais raras, até sumirem. A esposa, Dona Rosa, fazia de tudo para animá-lo, mas ele só respondia com um olhar vazio. Deus não existe, Rosa. Se existisse, não teria me deixado assim, dizia, enquanto os remédios para a dor se acumulavam na mesa de cabeceira. Até que um dia, Dona Rosa voltou da Universal com um convite não apenas para uma reunião, mas para uma corrente de oração específica para casos como o dele. Eles estão orando por um milagre de cura para um homem paralítico, Carlos. E eu acredito que é você, disse ela, segurou sua mão com firmeza. Ele riu amargamente. Você também vai começar a acreditar nessas coisas agora? Mas algo no olhar dela era diferente. Não era esperança vã, era uma certeza que ele não conseguia entender. Então, quase como um último gesto de amor à mulher que nunca o abandonou, ele aceitou. Não foi fácil. Precisaram de ajuda para carregá-lo até o templo, e quando chegou, o lugar estava lotado. As vozes se uniam em clamor, as mãos se levantavam, e no ar,
havia uma energia que Carlos não conseguia explicar. Era como se algo dentro dele, adormecido há anos, começasse a tremer. O pastor chamou os que precisavam de cura para frente. Dona Rosa o empurrou gentilmente na cadeira de rodas até o altar. Quando o homem de Deus impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar, Carlos sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. De repente, uma dor aguda nas pernas, não a dor surda que estava acostumado, mas algo vivo, como se os nervos estivessem acordando. Levante-se, em nome de Jesus, foi a ordem que ecoou. E então, tremendo, com lágrimas escorrendo, Carlos segurou os braços da cadeira, e se pôs de pé. Primeiro foi um movimento instável, como o de um bebê aprendendo a andar. Mas então, os músculos responderam. 1 passo. 2. 3. A plateia explodiu em gritos de glória a Deus, e Dona Rosa caiu de joelhos, chorando sem parar. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam que a lesão ainda estava lá, mas Carlos andava. Não só andava, corria. Dançava com a esposa no meio da sala, como nos tempos em que eram namorados. E o mais incrível: ele não precisava mais dos remédios. A dor tinha ido embora, como se nunca tivesse existido. Hoje, Carlos não só caminha como também corre atrás das almas perdidas. Ele e Dona Rosa estão na frente de um grupo de apoio para pessoas com deficiências físicas dentro da igreja, mostrando que Deus não olha para o que o homem diz que é impossível. Se ele fez por mim, que estava morto por dentro e por fora, ele faz por qualquer um, repete, sempre com um sorriso no rosto. E assim, a onda do milagre de Maria e Ana alcançou Carlos. E de Carlos, atingiu outros. Como Domingos, o vizinho viciado em drogas que, ao ver a transformação, entregou a vida a Jesus. Ou como a jovem Luciana, que sofria de depressão e, ao ouvir o testemunho deles, encontrou forças para viver. Porque na Universal, os milagres não são histórias isoladas, são elos de uma corrente. Cada vida restaurada se torna um farol para outra que ainda está no escuro. E Deus não escolhe os perfeitos, Ele escolhe os que estão dispostos a acreditar. Talvez você esteja lendo isso hoje pensando, mas o meu caso é diferente. Meu problema é maior. Ou então, já tentei de tudo, e nada adiantou. Mas se Maria venceu um câncer em estágio terminal, se Ana foi libertada de uma vida de revolta, se Carlos se levantou de uma cadeira de rodas depois de anos paralisado, o que faz você pensar que o seu milagre não está ao alcance de uma oração? Deus não mudou. Ele ainda cura. Ainda libera. Ainda restaura. A pergunta não é se ele pode, é se você vai permitir. Porque a fé não é sobre merecimento, é sobre rendição. E quando você solta nas mãos dele o que parece sem solução, prepare-se, ele vai surpreender você. A igreja está de portas abertas. O milagre está esperando. E a sua história de transformação pode ser a próxima a inspirar alguém a crer. Basta dar o primeiro passo. O milagre que esperava por você. Era uma tarde quietinha quando Clara, com as mãos trêmulas e o coração pesado, entrou na igreja. Carregava consigo anos de dores não ditas, um diagnóstico que os médicos chamavam de sem volta, uma solidão que a acompanhava como sombra, e a voz insistente da dúvida: e se desta vez não der certo? Mas ali, entre os bancos de madeira e o cheiro de velas, ela ouviu um sussurro no íntimo: confie em mim. Não houve relâmpagos nem vozes do céu. Só uma paz que invadiu sua alma como um rio manso. E quando, semanas depois, os exames voltaram limpos e inexplicável, disseram os médicos, Clara soube, não era sobre o câncer. Era sobre ela. Sobre aprender que Deus não mede milagres pelo tamanho do problema, mas pela disposição de quem se entrega. Hoje, ela conta sua história com os olhos brilhando, não por orgulho, mas por gratidão. Eu achava que precisava ser perfeita para merecer. Mas ele só queria que eu parasse de lutar sozinha. E é assim que os milagres acontecem, não quando a gente tem todas as respostas, mas quando, finalmente, solta as rédeas. Reflexão final. O milagre não é só a cura, a libertação ou a restauração, é o momento em que você percebe que, o tempo todo, Deus estava esperando você se permitir ser amado. Às vezes, o maior obstáculo não é a doença, a falta ou a limitação, é a nossa teimosia em acreditar que somos exceção ao seu amor. Lição de vida.
Deus não muda métodos porque o problema é indiferente. Ele muda corações. Seja qual for a sua batalha, o convite é o mesmo: pare de medir a distância entre você e a solução, e comece a contar os passos que já deu em direção a ele. Porque a fé não é uma moeda de troca, é uma ponte. E do outro lado, sempre, há um milagre com o seu nome. A igreja ainda está de portas abertas. E a sua história? Ela começa agora.